E se você é louco por panificação como eu, não perca tempo. Clique aqui no link abaixo e se inscreva no nosso curso de panificação com ênfase em pães modelados. Chame a nossa equipe no chat ou WhatsApp para sanar qualquer tipo de dúvida sobre o curso, receber um desconto exclusivo e dominar a arte de produzir pães modelados com excelência. Eu sou Saba Fonseca, sou especialista em panificação, confeitaria, cozinha básica e industrial há mais de 30 anos. Estou à frente do Padaria do Saba, um canal dedicado à produção de pães artesanais e pães modelados, referência no ensino de massas base de pães. Vem com a gente transformar as suas mãos em mãos de fada e com a minha e a sua memória afetiva, transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Hoje eu vou falar com vocês sobre o assunto que pega todo mundo. Por que os seus pães não crescem no dia do frio? Hoje você vai sair daqui sabendo por qual motivo ou por qual razão os seus pães não crescem no frio. Já conversamos muito sobre esse assunto, mas a gente precisa conversar um pouco mais para vocês entenderem por que os seus pães não estão crescendo nos dias frios. E como os dias estão meio frios, né? Aí a gente fica perguntando por que o nosso pão não vai crescer. Primeiro, você tem que detectar. Se você já fez bolos e já fez pães com essa farinha, primeiro você tem que detectar se a sua farinha está fraca ou se a sua farinha está forte. Para você detectar e saber se essa farinha está forte ou fraca, você precisa de alguns truques que eu vou te ensinar hoje. Primeiro, eu quero que você pegue 1 quilo de farinha na sua despensa e olhe no rótulo dela. Atrás, no rótulo, tem um retângulo dizendo qual que é a porcentagem dessa farinha de trigo quando se diz em proteína, porque é a proteína que quando você começar a sovar a massa e começar a fazer o movimento mecânico com a mão, é essas proteínas que vão ajudar com que você atinja o ponto de véu bem mais rápido do que você espera. Bom, a gente entende que para ativar o ponto de véu, que é o ponto de glúten, rede de glúten, como que você já ouviu aí, a gente precisa de no mínimo 20 a 30 minutos. E se você tiver uma farinha com um pouco mais de 7% de proteína, você vai ter os pães melhores, mais macios e com um ponto de véu um pouco mais rápido. Então hoje eu vou perguntar para vocês. Você sabe me responder por que os seus pães não crescem no inverno? Ou não cresce no frio? Vou tentar te responder de algum jeito para você entender como que é feito aqui com a gente. Primeiro, eu preciso falar para vocês, se vocês não são inscritos nesse canal, é melhor que vocês se inscrevam para vocês terem todos os vídeos que eu postar aqui no canal, vai direto em primeira mão para você. Então, para isso, eu preciso muito que você entenda por que os seus pães não crescem. Bom, primeiro você vai olhar a sua farinha. Se tiver de 7% para baixo, a gente precisa fortalecer essa farinha. E a boa notícia é que para você fortalecer essa farinha, você tem um produto dentro de casa aí que você pode pegar e colocar na sua farinha, misturar muito bem, que você vai fortificar essa farinha e vai deixar seus pães bem macios por mais tempo. Bom, primeiro você vai, a cada 500 gramas de farinha de trigo, você vai colocar 50 gramas de amido de milho. E a cada 1 quilo de farinha de trigo, você vai colocar, então, 100 gramas de amido de milho. Isso vai fazer você fortalecer a sua farinha. Estamos entendidos até aí? O segundo ponto é que nós vamos colocar no recipiente 500 gramas de farinha de trigo. Se a sua receita no total for mais de 1 quilo, então a gente nesse recipiente tem que deixar 500 gramas. Então vai ser 400 gramas de farinha de trigo mais 100 gramas de amido de milho, vai dar 500 gramas nesse recipiente. Aí você vai colocar 10 gramas de fermento biológico seco e misturar desde que você misture de um lado só, sempre desse lado. Começou desse lado, vai desse lado. Por que eu falo para vocês que isso é um fator muito ruim que vocês
fazem e que vocês podem desandar a massa, deixar o pão duro, deixar o pão embatumado e desfazer o ponto de véu bem mais rápido. Por que que eu digo isso para vocês? Porque quando você mistura desse lado e depois você vem e mistura por esse lado, aqui desse lado você faz, aqui desse lado você desfaz. Então é uma guerra contra você mesmo. Você vai ficando, coloca aqui do lado de cá, faz tudo certinho. Depois vira do lado de cá, tudo errado, desfez todo o trabalho que você teve até aqui. Aqui, para fortalecer essa farinha, a gente vai usar o amido de milho, porque você já tem na sua casa. Se você tiver o melhorador de farinha, também você pode usar, que ele é bem mais forte e ele é um pozinho químico e é bem mais forte para você colocar na sua farinha vai ficar profissional mesmo. Mas se você não tiver, a gente vai usar o amido de milho para fortalecer a farinha. Feito isso, agora a gente precisa usar líquidos, ou leite, ou a gente vai usar a água. No meu caso, eu gosto muito de ensinar os meus alunos a usar a água. Por quê? Porque a água é um produto que você tem, toda casa tem água, não tem, gente? E outra coisa é que se você não tiver leite, você pode fazer qualquer tipo de massa com a água. Só que nesse caso, para você deixar o seu pão crescer no frio, você vai precisar do mesmo tanto de farinha de trigo que você colocou, é o mesmo tanto de água que você vai usar. Então, nesse caso, você colocou na sua farinha de trigo 500 gramas, você vai colocar também 500 ml de água morna. Essa água morna, você tem que colocar um pinguinho aqui nessa parte do braço e você não pode sentir que está quente. Porque se você sentir que está quente, a sua pele está queimando, o que vai acontecer é que você vai matar o seu fermento. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que esse fermento viva dentro dessa massa e faça a massa ficar bem macia, bem elástica e cresça no frio. O problema nosso aqui está sendo crescer os pães no frio. Colocou água, aí você vai com a colher de pau, nunca com objetos nem de aço, nem de alumínio, nem qualquer objeto que contenha ferro na sua construção, para não ter erro, para quando você for mexer o fermento não morrer. Porque o fermento não gosta nem de aço, nem de alumínio, nem de ferro. Então, fique sabendo disso, que a gente vai entender como a gente vai fazer esse pão crescer bem rápido. Colocou a água, 500 ml de água morna, você vai misturar muito bem do mesmo lado que você começou. Lembre-se, se você for misturar do lado esquerdo, você vai desfazer o que a gente está fazendo. Não é isso que a gente quer. Então, do mesmo lado, você vai misturando até essa massa ficar bem lisa e bem elástica. Então, se você não conseguir que essa sua massa fique com um aspecto de massa de bolo, põe só mais um pouquinho de água morna, bem aos poucos, para você ter uma massa bem lisa. E aí eu tenho que te falar uma coisa. Quanto mais lisa essa massa for nesse momento, mais macio, mais liso e mais bonito vai ficar o seu pão, tá bom? Então, se você conseguir deixar ela com uma massa de bolo e misturar essa massa sempre do lado direito, ou sempre do lado que você começou a virar, você vai conseguir com que essa massa fique bem macia e elástica no final da sua produção de pães aí. Feito isso, você vai colocar essa massinha de bolo que já está no recipiente, você vai pegar ou um plástico filme, ou você vai colocar um saco plástico, de modo que você envolva toda essa massinha e vai deixar descansar até que essa massa dobre de volume. Se tiver frio, você precisa deixar essa massa dobrar de volume, porque senão vai demorar um pouco mais. Então a gente deixou essa massa ficar bem macia e descansar uns 20 ou 30 minutos até dobrar de volume. Feito isso, gente, aí a gente vai partir para a nossa massa de pão que a gente vai fazer agora. Então vamos pegar uma massa de pão um pouco doce, por exemplo. A gente vai usar aqui 2 ovos inteiros. Eu já comentei com você, se você quiser a massa mais macia e mais amarelada, você pode colocar somente as gemas.
E não pode colocar mais de 2 ovos, porque senão vai começar a ressecar essa massa. Não é isso que a gente quer. A gente precisa que essa massa fique bem macia. Então escolhe 2 gemas para ficar amarelo, mais amarelada a massa e mais macia, ou então coloque 2 ovos inteiros. Se você for colocar mais de 2 ovos, não coloque a clara, porque a clara tende a ressecar mesmo os pães. Tá bom? Porque a gente usa a clara para fazer cola, você já viu? Você passa o pincelzinho assim no pão para colar, fica igual uma cola mesmo. Então, para você, aí você escolhe, e se você colocar mais de 2 ovos, então não coloque a clara, tá bom? Aí, feito isso, gente, você já percebeu o quê? Que a sua massa, a sua esponja, que a gente chama de esponja aqui, você percebeu que ela dobrou de volume. Tá, dobrou de volume, a gente começa a fazer a massa. 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá rasa de sal. E aí você vai colocar 50 gramas de manteiga ou margarina e no finalzinho disso tudo você vai colocar 20 ml de óleo. Estou te dando a receita, atente para essa receita, caderno e papel na mão, anota bastante porque essa receita vale ouro. Você vai misturar do mesmo lado sempre, misturando, até que você consiga a fazer um creminho de ovo. Fica igual a manteiga em ponto de pomada, aquele creminho lá. Feito esse creminho, e eu já vou te dizer novamente, quanto mais você pega esse creme e mistura e deixa bem liso, melhor será o seu resultado do pão. Feito isso, feito esse creminho de ovos ali, você vai pegar o quê? Você vai pegar a sua esponja, que a gente vai chamar isso aqui de esponja, que já cresceu, já dobrou de volume, e vai colocar esse seu creminho lá dentro da esponja. Tem um resultado bem certo para você fazer antes de colocar o creminho de ovo lá na esponja. Você vai pegar essa esponja que já dobrou de volume, vai tirar o plástico filme, ou então o saco plástico, vai pegar a colher de pau e vai misturar essa esponja crescida bem lentamente com a colher de pau, no mesmo lado. Começou do lado direito, vai no lado direito sempre, tá bom? Então você vai fazer isso, misturar do lado direito e vai entender o quê? O que você vai fazer aí? Nesse momento, você está quebrando a reação química que o fermento está exercendo na farinha de trigo com a água morna. Então, quando você quebra essa reação química, você está tirando o cheiro do fermento, o gosto do fermento, e você está tirando também tudo que vai te causar azia, má digestão e queimação. Então você precisa pegar essa esponja e misturar até que essa esponja forme de novo uma massinha de bolo. Quando essa massinha de bolo tiver bem lisinha, você vai deixar essa massa aí. É o que eu te falei, você está quebrando a reação química de tudo que vai te dar azia e má digestão, certo? Ou então a queimação. Aí você vai pegar agora sim, você vai pegar o creminho de ovo lá, vai colocar dentro dessa massinha de bolo aí, que você já estava grande, você misturou, ela baixou, você quebrou a reação química e ela tá lá bem lisinha, bem baixinha. Você vai colocar esse creme de ovos que você fez. Coloca lá na esponja, que já está baixinha, e mistura até que a esponja e o creme de ovos misture e seja uma massa só. Ou seja, fique bem macia, elástica e fique somente aquela massinha bem amarelada. Agora, a partir de agora, a gente vai colocar cerca de 800 gramas de farinha de trigo nessa massinha. A gente vai colocar como e por quê? Porque eu já vou te explicar o porquê. Você vai pegar essa massa, vai começar com 200 gramas de farinha de trigo peneirada sempre e misturar sempre do lado direito para você não ter aquele problema de faz desse lado direito, desfaz desse lado esquerdo. Tudo que você fazer do lado direito e desfazer do lado esquerdo, você vai ter sempre um pão embatumado, você vai ter
sempre um pão que vai ficar chato, achatado, vai começar a enrugar por cima, vai começar a quebrar, abrir por cima, porque você não vai conseguir fazer o ponto de véu ideal. Por quê? Vai para a direita, depois vai para a esquerda, não pode fazer isso. A partir de hoje, anota no caderninho aí, porque isso vale ouro. Quando você coloca 200 gramas de farinha de trigo peneirada, você percebe que você consegue misturar muito bem, até que aquela farinha seja toda incorporada naquele creme. E aí a gente vai pegar mais um pouquinho lá de 200 gramas de farinha de trigo, bem aos poucos, vai peneirar de novo em cima desse creme e vai continuar misturando, 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 até que esse creme seja muito bem estruturado e esse creme fique bem pesado de você começar a misturar essa farinha de trigo. A partir do momento que você começar a misturar a farinha de trigo com a colher de pau e não conseguir misturar mais porque está bem pesado, bem pesado, bem pesado, você vai parar de colocar a farinha de trigo. Nesse momento, entra a farinha de trigo polvilhada na bancada. Você vai polvilhar a bancada com farinha de trigo e vai colocar essa massa que você já não consegue mexer mais com a colher de pau em cima da farinha, em cima da bancada. Joga mais um pouquinho de farinha bem polvilhada em cima e começa a sovar. Essa sova de massa, a gente tem 4 sovas de massa que eu já falei para vocês nas aulas passadas. A gente tem a sova que a gente chama método de dobras, que é quando faz o envelope, não precisa sovar, você vai fazendo o envelope e vai virando esse envelope para baixo e vai deixando descansar por 10 minutos. É uma sequência de 3 intercalado entre 10 minutos e entre uma dobra e outra. O outro método que a gente chama muito é o método de lava-roupa, que é quando você pega a massa e começa a sovar, você começa a sovar essa parte 4, 5 e depois vira de novo e começa, tá? Essa técnica é a técnica de lava-roupas. E existem várias técnicas, que é a técnica de puxar, que você coloca a massa dentro do recipiente, começa a puxar, pega aqui, puxa. Então, existem vários tipos de sova. As sovas que vocês querem e as sovas que vocês entendem que é a melhor para vocês, porque vocês não vão ter nem dor nos pulsos, nem dor nos braços, nem dor nas costas para sovar uma massa. Então você vai entender, você vai pegar esse tipo de sova que você gosta de sovar mesmo e vai fazer para que não tenha dor em lugar nenhum, porque não é a nossa intenção aqui. Feito isso, gente, anota, porque essa dica, esse macete aqui, esse pulo do gato que eu vou dar para vocês, é muito importante. A partir do momento que essa massa começa a desgrudar da bancada e desgrudar também das mãos, ela vai começar a te pedir mais farinha. E isso é muito importante destacar para vocês, porque você não pode colocar mais farinha nesse momento, porque ela vai entender que você está colocando farinha e ela vai pedindo farinha, pedindo farinha, pedindo farinha, até você colocar vários tipos de farinha, um monte de farinha e essa massa ficar bem seca. E não é essa a intenção. Então, a nossa aula de hoje foi para você entender que seu pão não cresce nos dias frios. Então, a gente vai continuar com essas aulas durante muito tempo para a gente entender como que é feito essas massas, como que são feitas as massas profissionais e eu quero transformar as suas mãos em mãos de fada. E depois você fica me devendo de você transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Gente, então a nossa aula hoje foi para isso. Aí, só para você entender, depois que você fez a sova, já atingiu o ponto de véu, que é aquela massa bem macia e bem elástica, e você já entendeu por que os seus pães não crescem no frio, a gente vai ter que começar a fazer, eu vou ter que começar a coordenar vocês para vocês fazerem essas atividades em casa, para vocês transformarem em mãos de fada, tá bom? Outra coisa, gente, depois que você sovou essa massa, você vai colocar no mesmo recipiente e vai colocar no recipiente, vai cobrir com o mesmo saco plástico e vai deixar essa massa descansar
por 20 minutos. Por que 20 minutos? 20 minutos a massa vai ficar bem maleável para você fazer os seus pães modelados, vai ficar maleável para você modelar os pães. Se você não deixar descansar no mínimo 20 minutos, essa massa vai ficar dura e quando você começar a modelar os pães, ela vai começar a rasgar e vai começar, ela não tem aquela maleabilidade de você fazer os pães e depois fazer qualquer tipo de modelagem que você quer. Se vocês quiserem baixar, eu estou deixando aqui para vocês, porque aí a gente vai começar a fazer essas aulas aqui e vocês com a apostila, então vocês pegam a apostila, baixa e aí com as aulas aqui eu vou falando para vocês e você já vai entendendo o que eu estou falando, porque todas as nossas aulas aqui estão nessas apostilas, tá bom? E daqui a pouco também termina o ano e vocês vão precisar da apostila de Panetone. Então vamos fazer assim, acabando essa live, vocês vão lá, baixa essas duas apostilas e a gente vai continuando aqui no nosso treinamento aqui os dias que a gente precisar, tá bom? Então, só para terminar aqui a nossa aula, eu tenho que falar para vocês, depois que vocês deixaram esses pães, essa massa descansar, e aí você vai escolher nas apostilas que eu mandei para você aí, qual pão modelado que você quer fazer. E depois você modela os pães, põe na forma só untada com manteiga ou margarina, que eu já expliquei para vocês, que untar e enfarinhar com farinha, se você deixar depois do terceiro dia, essa farinha vai começar a mofar embaixo dos pães e seus pães vai pegar o bolor. Não é isso que eu quero. Então, a forma precisa ser untada somente com manteiga ou margarina, coloca os pães lá e aí você vai deixar esses pães descansarem até que eles fiquem num tamanho que dobrem de volume também. Isso aí vai demorar pouco, porque a gente fez o método esponja. O método esponja é para que seu pão cresça na metade do tempo. Aí depois disso, que você viu o pão crescido, você vai pincelar com um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de óleo, para dar brilho, pincelar por cima bem devagar para não abaixar esse pão e vai assar, anota essa, porque essa vale ouro. Você vai assar esses pães no forno frio. Você vai colocar esses pães na forma no forno frio e depois ligar a 180 graus, tá bom? Para que esse pão não murche e esse pão não estoure e não fique ruim. 180 graus por 40 minutos é o tempo necessário para que esses pães cozinhem a parte de dentro primeiro, depois assem. Retira do forno e com eles ainda quentes, você vai ter que pincelar manteiga derretida por cima para ativar o brilho. Feito isso, é só deixar esfriar ou então comer quente mesmo. E só lembrando, o nosso treinamento já está aberto às inscrições. Eu espero vocês todos aqui que estão no chat, que vão lá comigo, que eu vou colocar vocês no grupo, que nós vamos aprender juntos com o meu acompanhamento para vocês entenderem como é fácil transformar as suas mãos em mãos de fada e como é fácil você transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Então, deixa eu responder as perguntas aqui. A Magda falou, bom dia, Josenilda, bom dia. A farinha de pastel, ela é forte ou precisa fazer o processo de fortalecimento? Eu sempre falei para os meninos aqui que a gente faz o processo de fortalecimento com amido de milho quando a farinha é aquela que você usa em casa mesmo, aquela que você compra no mercado. A farinha de trigo para pastel, você não precisa fazer isso porque ela foi enriquecida para pastel. Então, quando você compra ela vem num saco de 5 quilos e ela já vem enriquecida ao máximo. Você não precisa fazer fortalecimento nenhum. E seus pães e bolos saltam da forma, ficam os melhores possíveis. Faz o teste, depois me conta. Não esquece de baixar a apostila ou então entrar no nosso treinamento, que eu estou sentindo falta de você lá, tá bom? Por isso que minha massa ficava seca, porque eu colocava mais e mais farinha. Obrigado, Saba, parabéns. Essa massa, quando você sentir que ela está começando a desgrudar das mãos e da bancada, é hora de parar com tudo. Mesmo se ela comece a grudar de novo, é hora de parar, porque quanto mais farinha você pôr, mais seca ela vai ficar. Essas apostilas contêm todas as receitas? Todas elas, todas as receitas de pães modelados que eu fiz aqui no canal estão nas apostilas, todas, são 500 páginas. E a apostila de panetone são todos os panetones que nós fizemos no canal também. Você vai baixar a apostila, você vai ler a receita. Se caso você não entenda alguma coisa ali na apostila, você vai no texto, no celular, você vai no texto, no título da receita
e clica. Quando você clica no texto da receita, ela vai para o vídeo. Então, não tem como você errar. E a gente falou hoje por que os seus pães não crescem no frio. E eu preciso que vocês fiquem muito bem. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Que te dê todo o treinamento possível para você começar a ganhar dinheiro fazendo pães modelados e comprar sua casa própria, comprar um carro novo, ganhar muito dinheiro, conquistar a sua renda financeira. Só com pães modelados você vai conseguir. Por quê? Porque somos o único no mercado que ensina pão modelado. Você vai ser o primeiro da sua região, o pioneiro da sua região, tudo primeiro da sua região. E assim, sem concorrentes, você vai ganhar muito dinheiro. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijo para todo mundo e até a nossa próxima aula. Até lá!